O Insama é Ele vai rodar. sobrenome da Vivi. Não, ele é um Nerona. Nerona? Nerona. É uma família que a gente ainda não tem muito conhecimento, mas foi uma das 20 famílias fundadoras desse mundo, né? Que foram que lá 800 anos atrás formaram o governo mundial. Então a gente sabe que o nome dele é Imu Nerona, né? Então a gente não tem mais informações sobre isso, mas a gente consegue especular. Porque teve Nero, o imperador romano e tudo mais, maluco, infame. Então muitas pessoas estão tentando assimilar a Nero ao Nerona, né? Que seria a família da Vivi. Porque a gente tem que Perdão, falar a família dessa de treta. Musamá. Tem uma treta que é pessoal entre o Imu e a Vivi. O Imu provavelmente é o mesmo cara de 800 anos atrás, ele não é um herdeiro. Porque É alguém que tá vivendo eternamente. Isso, recebeu a cirurgia perene do antigo A Zara do fruta do Opiop Ló. no Mi. a fruta do Ló, tá ligado? Que ela dá imortalidade. uau. É. Então, ele tem essa imortalidade. Gabarito isso. E a Vivi, a Lili, lutou ao lado dele pra derrotar o Reino Antigo, que seriam os caras do Poneglyph, do Reino Antigo e da tecnologia avançada. Certo. E aí, em algum momento, ela deve ter percebido que fez merda e meio que traiu essa aliança, porque o governo mundial é uma aliança original de 20 reinos, incluindo os Nefertari, incluindo os Don Quixote, provavelmente, que Sim. também são Tenryubitos, Sim. e uma outra galera, sacou? E certamente o Imu e a família dele. Eles, tá ligado que tem o trono vazio e tem as espadas lá, né? As espadas são o símbolo da... tipo, da lealdade dos caras, tá ligado? Tipo assim, estamos fechados, Deixaram somos lá. vassalos. Subversão, né? Exato. Tipo assim, o trono tá vazio e tal. Mas não é vazio, o cara tá sentado lá. Em algum momento, a Lili tava fechada com ele, desfechou, fugiu porque ela não quis ser elevada ao céu, porque esses 20 reis ou rainhas que ganharam a guerra, eles viraram os Tenryubitos originais. As primeiras famílias que subiram em Marijoa. E aí a Lili foi a única que não foi. E aí quando ela não foi, ela voltou, e provavelmente ela fez a mesma rota que o Luffy tá fazendo, só que ao contrário, de Marijoa pra trás. E aí nesse caminho, de alguma maneira, ela espalhou os poneglyphs, que ela percebeu que eram muito importantes pro futuro do mundo. Sacou? Então ele tem alguma coisa pessoal com a Lili. E isso, óbvio, se transfere pra Vivi. Porque deve ser a cara dela e tudo mais. Deve ter essa questão aí pessoalista também. Pô. Momento teoria de leve, assim. Manda. Nefertari e Vivi, né? O nosso. Lili, Vivi, confunde tudo. Nefertari e Xixi. A Nefertari e Lili é dita, o Imu Samari comenta, ele fala, cara, se não fosse naquele dia fatídico em que ela espalhou essas pedras, se referindo aos poneglyphs. Então a teoria que tem rolado aí, que é muito interessante, é que ela tem a Nikyu Nikyu no Mi, que é a fruta da patinha do Bartolomeu Kuma. Então ela pegou em um dia, não sei se encontrou com o Imu Sama, de forma até meio já preparada pra atrair, e falou, pô, deixa eu checar ali os poneglyphs, deixa eu ver algumas paradas. Aí ela foi e Com as patinhas. só tocou e começou a espalhar. Opa. Foi a patinha, foi a patinha. Mas isso E aí começou a faz espalhar os sentido poneglyphs demais. ao redor do mundo. É. É claro, tem a É música... porque as Akuma no Mi estavam, obviamente, com outras pessoas, né? Exatamente, né? exatamente. Então existe essa possibilidade, né? Claro, os poneglyphs, nessa ocasião, se tivessem sob a custódia de Imu Sama, eles deveriam ter sido interceptados em algum momento. O que eu penso? Binks no Sake, né? A música conta a história de uma galera que tá navegando e tal, espalhando saque de Binks por aí. Muita gente teoriza que possam ter sido os poneglyphs, né? Sendo espalhados e tal, uma música que faz alusão à história real. E isso é absurdo, tá? Se você pegar essa música, se abrir aí a música que a gente vê, cara, ela conta basicamente a história do século perdido. Ela, ou pelo menos uma parte dela. É né? muito longa? A música? Não, mas dá Não, direitos, não, mano. Mas Música. pegar a letra? A letra acho que dá pra lançar aí, Mas você sabe aí? Senão pode falar. Não, basicamente tem algumas alusões interessantes, falando dos pássaros de circos, fazendo uma referência ao clã Kozuki, que criou os poneglyphs, a distribuição do sake, que dá a entender que seriam realmente essas pedras. Então, assim, se isso de fato aconteceu e essa história conta esse momento em que as pedras foram sendo espalhadas, existiu uma tripulação que foi levando os poneglyphs ao redor do mundo. Só que pode ter sido, né? A patinha também. O caso, não, por exemplo, os caras foram e Musamá descobriu isso, os caras estavam navegando por aí e falou, olha, a gente tem que confiscar isso tudo. E aí confiscaram, Nefertari Lili foi lá, e aí Musão, beleza? E Musão fica bonito, né? E aí Musão, beleza? Tamo junto? Legal e tal. Ou Imuzona. Então, seguinte, tocou, E dale. começou a espalhar tudo e nunca mais voltou, pô. Esse é o papo. Ela saiu de Alabasta, deixou o irmão dela comandando o país, foi pra Marijoa, sumiu. Foi apagada da Causou? história. Foi embora. Parece, e aí ele comenta, o Nerona, né? Imu Nerona, ele fala assim, cara, será que isso
Foi um acidente É, ou algo maior planejado? Ela fez uma Ah, baguncinha que durou alguns séculos, hein? exatamente. Pois é. 800, né? 8 séculos. E essa É. música ela é a Sinistro. chave, com certeza, porque é muito normal em governos autoritários e tal, durante a história, você, através da arte da música, secretamente Total. passar mensagens, passar coisas pra população que as pessoas não podem censurar. Uhum. Se é uma música que fala de alegria, de dividir saque e tal, é teoricamente normal. Mas aí quando você vai a fundo, talvez seja a mensagem que ninguém poderia saber. Total. Tá ligado? Top demais. Você só vai conseguir descobrir juntando esses quebra-cabeças que são os poneglyphs pra Top. descobrir a verdade do século perdido. Pô. Cara, aqui agora, vou fazer uma pergunta de quem tá atrasado, que eu tô um pouquinho. Legal. Mas o que são esses poneglyphs e pra que serve? Tá, beleza. Os poneglyphs, eles são pedras indestrutíveis que têm as escrituras do que de fato aconteceu durante o século perdido. Por quê? Nesse século perdido ocorreu uma guerra, né? E aí esse governo mundial assumiu, que são 20 famílias que formaram esse governo mundial, que são basicamente os criadores do mundo. Então, todo o funcionamento desse mundo é em prol dessas 20 famílias. Então, assim, é uma tirania absoluta, sabe? Só que o Reino Antigo teve esse duelo dessas 20 famílias contra o Reino Antigo que perdeu. O Reino Antigo, antecipando a derrota deles, falou, olha só, a gente vai escrever nos poneglyphs, nessas pedras indestrutíveis, a verdadeira história, pra gente jogar isso pro futuro, pra lá na frente, quando vier aquele alguém esperado, enfim, estudiosos, interessados sobre a verdadeira história desse mundo, fazer a mudança que ele precisa. Porque se não fosse isso, acabou. A história teria sumido pra sempre. Pra sempre. Então, Entendi. ter conservado ela nessas pedras é uma maneira de jogar no futuro e poder fazer a mudança que eles esperavam fazer, mas nunca puderam. É uma O registro metáfora, deles. pô. É uma metáfora. Tá ligado aquela expressão? Tá escrito em pedra? É uma metáfora pra história escrita em pedra. Uma coisa que você não consegue alterar, que você não consegue censurar, que você não consegue mover. É uma pedra indestrutível, pô. E aí o Oda pega essa metáfora muito simples, mas torna uma parada absurda, sacou? Porque aí cada mensagem dessas monta uma parte da história. Pô, isso E é até top Lembra demais. bastante o que É. como os egípcios contavam histórias também. Né? Exato. Isso a gente vê em outros animes também, tipo Naruto tem a Pedra dos Uchihas. Ah, Algo que tá verdade. escrito lá que eles mesmo. seguem sabiamente É verdade. o que tá lá e leva como verdade absoluta, né? Isso é Top. verdade. O que você ia falar, Fred? Eu não lembro. Bom, eu É, lembro só- então. Só Pode pra falar. botar outro ponto. Aí, né, essas que contam a história são o Rio Poneglyph. Tem outros poneglyphs que falam localizações de outros poneglyphs e tudo mais. E tem o Road Poneglyph, né, que são 4 poneglyphs vermelhos, que eles são, assim, meio que os mais importantes porque eles apontam pra Left Tail, que é a ilha final. Você pega um, ele tem uma localização. Você pega o outro, ele marca uma localização. Então você precisa de 4 pra formar o X que marca o tesouro. Top. Entendeu? Que aí você vai chegar no One Piece. Cara, eu vou Aí fazer a uma, teoria